Imagine um silêncio repentino no céu. Um silêncio tão profundo que até os anjos param. Nenhum som de harpas, nenhum cântico, nenhuma palavra. Apenas o silêncio. É o prenúncio de algo grandioso, algo que está prestes a acontecer. É assim que o capítulo 8 do livro de Apocalipse começa. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Apocalipse 8, 1. Esse silêncio misterioso prepara o cenário para um dos momentos mais impressionantes e simbólicos de toda a Bíblia, o toque das 7 trombetas. Mas afinal, o que são essas trombetas? São mensagens? São castigos? São eventos futuros? E o que elas revelam sobre o plano de Deus para o mundo? Neste vídeo vamos mergulhar profundamente nesse tema, de forma clara, respeitosa e fiel à Escritura, para que você entenda não apenas o que essas trombetas significam, mas por que elas ainda falam ao nosso tempo. Contexto: o que são as trombetas do Apocalipse? O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, é repleto de visões simbólicas e proféticas. É uma revelação, e essa é exatamente a tradução da palavra Apocalipse, revelar o que estava oculto. As trombetas aparecem depois da abertura dos 7 selos e antes das 7 taças da ira de Deus. Elas representam avisos divinos, juízos parciais e chamados ao arrependimento antes que o juízo final venha sobre toda a humanidade. Na Bíblia, a trombeta sempre teve um papel muito importante. Ela era usada para convocar o povo, para anunciar guerra, para proclamar vitória e, em muitos casos, para chamar à adoração e arrependimento. Em Números 10, 9, Deus ordena: quando sairdes à guerra na vossa terra contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas de som vibrante, e perante o Senhor vosso Deus sereis lembrados, e sereis salvos de vossos inimigos. Assim, no Apocalipse, cada trombeta simboliza um toque celestial de alerta, um chamado para que a humanidade desperte e perceba que Deus ainda governa sobre todas as coisas. O prelúdio das trombetas, o incenso e as orações dos santos. Antes que as trombetas soem, João descreve uma cena poderosa. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, 3. Esse momento mostra que as orações do povo de Deus sobem diante do Senhor antes que os juízos comecem. Isso revela algo profundo. Nada acontece sem que Deus ouça e considere as orações dos seus servos. As trombetas não são apenas castigos, são também respostas de Deus à injustiça, à idolatria e à perseguição dos santos. Logo em seguida, o anjo enche um incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra, produzindo trovões, relâmpagos e terremotos. É o prenúncio de que os céus vão interferir na história humana. A primeira trombeta, fogo e saraiva misturados com sangue. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8, 7. O toque da primeira trombeta fala de destruição sobre a terra. A vegetação, árvores e ervas, é atingida, e uma terça parte dela é queimada. Na linguagem simbólica do Apocalipse, a terça parte indica juízo parcial, não total. Deus ainda está advertindo, não destruindo completamente. Esse fogo e saraiva podem ser vistos como catástrofes naturais, guerras, ou mesmo eventos climáticos que lembram as pragas do Egito, onde também houve saraiva e fogo descendo dos céus.
mas há um sentido espiritual mais profundo. As árvores e a erva representam a vida e a fertilidade da criação. Quando o fogo as consome, é como se Deus estivesse mostrando à humanidade o quanto o pecado tem corrompido e destruído o equilíbrio da terra. É um lembrete de que a criação geme por causa da corrupção humana, como Paulo escreveu em Romanos 8:22. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Cada trombeta, portanto, é um eco da voz de Deus, chamando o mundo ao arrependimento. A segunda trombeta. O mar se torna em sangue. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo com fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, a terça parte das criaturas marinhas morre, e a terça parte dos navios é destruída. Mais uma vez, vemos o paralelo com as pragas do Egito, quando as águas do Nilo se tornaram sangue. Êxodo 20:20. Deus está usando a linguagem do passado para revelar o que acontecerá em uma escala mundial. Alguns estudiosos interpretam essa montanha em flamas como um asteroide ou um meteoro que cai sobre o oceano. Outros veem como um símbolo de impérios humanos sendo julgados, pois em Jeremias 51:25, Babilônia é chamada de Monte Destruidor. Mas além da interpretação literal ou simbólica, a mensagem central permanece. Deus está mostrando que até os mares, fonte de riqueza, comércio e poder, estão sob o seu controle. A humanidade muitas vezes confia em suas rotas marítimas, suas economias e seu poderio. Mas quando Deus sopra, até o mar se agita. Nada está fora do alcance do Criador. A terceira trombeta, as águas amargas. E a terceira anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, 10, 11. A terceira trombeta traz algo diferente, a contaminação das águas doces. Uma estrela ardente, chamada absinto, cai sobre os rios e fontes, tornando a água amarga e venenosa. O termo absinto vem de uma planta amarga, usada simbolicamente no Antigo Testamento para representar sofrimento e amargura espiritual. Em Jeremias 9:15, Deus diz: Eis que lhes darei absinto por comida, e lhes darei águas envenenadas para beber. Ou seja, essa trombeta aponta para a corrupção moral e espiritual, não apenas física. Muitos interpretam essa estrela caída como um símbolo de líderes espirituais ou poderes que se desviam da verdade, tornando o evangelho amargo e contaminado. A água, na Bíblia, representa a palavra de Deus, fonte de vida e pureza. Quando a palavra é corrompida por doutrinas falsas, ela deixa de alimentar e começa a envenenar. Essa trombeta é um alerta para o perigo das heresias e falsas religiões que levam multidões ao engano. É um chamado para voltarmos à pureza da fé e à verdadeira fonte, Cristo, a água viva. A quarta trombeta, o escurecimento do sol, da lua e das estrelas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Apocalipse 8, 12. O toque da quarta trombeta afeta os corpos celestes. A luz do sol, da lua e das estrelas é reduzida em 1/3. O mundo mergulha em uma espécie de escuridão simbólica e espiritual. A luz nas Escrituras representa a verdade, a presença de Deus e o discernimento espiritual. Quando ela é obscurecida, isso simboliza um período de confusão, engano e afastamento da luz divina.
Vivemos tempos em que muitos já não distinguem o certo do errado. O que antes era pecado, hoje é celebrado. O que antes era santo, agora é ridicularizado. É como se a luz tivesse se apagado em muitos corações. Jesus disse, em João 12:35, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Essa trombeta, portanto, é um aviso à humanidade. Quando se rejeita a luz de Cristo, as trevas inevitavelmente dominam. E então, após essas 4 primeiras trombetas, que atingem a terra, o mar, as águas e os céus, João ouve algo assustador. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse 8:13. 3 ais, 3 advertências, 3 toques de trombeta ainda mais terríveis. Essas últimas trombetas trarão não apenas sinais na natureza, mas juízos diretos sobre a humanidade. O céu está em silêncio. Os 4 primeiros toques já ecoaram por toda a terra, trazendo sinais, advertências e juízos parciais. Mas agora, algo muda. A voz de um anjo ecoa, gritando com grande força: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse 8:13. Esses 3 ais não são apenas sons de trombetas, são gritos celestiais de alerta e dor, o anúncio de que os próximos eventos não serão apenas físicos, mas espirituais, atingindo diretamente o coração e a mente da humanidade. As próximas trombetas revelam uma guerra invisível, um conflito entre o bem e o mal, e a forma como o homem, ao rejeitar a luz, abre espaço para a escuridão espiritual dominar. A 5ª trombeta, o primeiro ai. O abismo é aberto. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9:1. João vê uma estrela caída. Ela não cai no momento da visão, já está caída. E isso é importante porque a estrela aqui simboliza um ser espiritual, alguém que perdeu sua posição no céu. Essa figura remete à queda de Lúcifer, mencionada em Isaías 14 e Lucas 10:18, quando Jesus diz: Eu via Satanás cair do céu como um raio. Essa estrela caída recebe a chave do abismo, e quando o abre, fumaça sobe como de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Dessa fumaça saem gafanhotos, mas não gafanhotos comuns. Eles têm aparência assustadora, como cavalos preparados para a guerra, com coroas de ouro, rostos de homens, cabelos de mulheres e dentes de leão. Eles têm caudas com ferrões como escorpiões. Eles é dado poder para atormentar os homens por 5 meses. E foi-lhes dado poder não para matarem, mas para que os homens fossem atormentados por 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Apocalipse 9:5. Esses gafanhotos representam forças demoníacas liberadas do abismo espiritual, enganando e atormentando aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. O selo é o Espírito Santo, a marca dos que pertencem a Cristo. Efésios 1:13. Quem é de Deus está protegido, mas quem rejeita a verdade fica vulnerável a essas influências espirituais. No versículo 11 lemos: E tinham sobre eles rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Ambos os nomes significam destruidor. Trata-se de Satanás, o líder dessas hostes malignas. O toque da 5ª trombeta é um alerta sobre a realidade do engano espiritual e da possessão moral, que leva o homem ao desespero e à loucura. E João conclui essa visão dizendo: Um ai é passado. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Apocalipse 9:12. A 6ª trombeta, o segundo ai.
o exército dos 4 anjos do Eufrates. E o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9, 13 e 14. 4 anjos, até então presos no Eufrates, são libertados. Eles foram preparados para 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano específicos, para matar a 1/3 parte dos homens. E João vê um exército de 200 milhões de cavaleiros. O número é tão grande que simboliza uma força incomensurável, impossível de conter. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam, tendo couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9, 17. Essa visão descreve um exército devastador, que causa destruição com fogo, fumaça e enxofre, elementos associados ao juízo divino e ao inferno. Até então, nenhum juízo trouxe tanta morte. Essa segunda trombeta certamente aponta para o auge de um conflito militar que sorfarão milhões de vidas durante a grande tribulação. E João conclui: o segundo ai é passado. Eis que depois disso vem ainda o terceiro ai. Mas o ponto mais importante vem logo em seguida. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Apocalipse 9, 20. Mesmo depois de tudo isso, a humanidade continua endurecida. Continua adorando ídolos, praticando homicídios, feitiçarias, prostituições e furtos. A 6ª trombeta mostra como o coração humano pode se tornar insensível, mesmo diante do sofrimento e do juízo. Deus não castiga para destruir. Ele permite o sofrimento para convidar ao arrependimento. Mas quando o orgulho domina, o homem prefere a ruína à rendição. Esse é o verdadeiro ai. Não o sofrimento em si, mas a cegueira espiritual que impede o arrependimento. O intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Antes que a 7ª trombeta soe, João vê outra cena simbólica. Um anjo poderoso desce do céu, envolto em uma nuvem com um arco-íris sobre a cabeça e o rosto como o sol. Na mão, ele segura um livrinho aberto. E ouvi uma voz do céu que me falava novamente e dizia: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo. Apocalipse 10, 8. João toma o livro e o come. Na boca é doce como mel, no estômago é amargo. Isso simboliza a revelação da palavra de Deus, doce ao ser recebida, mas amarga quando compreendemos as consequências do juízo e da rejeição humana. Deus então diz a João: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10, 11. Esse intervalo entre as trombetas é uma pausa de misericórdia. Antes que a última trombeta soe, Deus reafirma o papel de sua palavra. Ela deve ser anunciada a todos, para que ninguém pereça sem ouvir. A 7ª trombeta, o terceiro ai. O reino de Cristo é proclamado. E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O toque da 7ª trombeta é o clímax de toda a sequência. Não traz destruição, mas vitória e consumação. É o momento em que o reino de Deus é oficialmente declarado soberano sobre toda a criação. As vozes no céu proclamam:
O Senhor reinará para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram e adoram, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 11:17. O que começou com o silêncio no céu, termina com adoração e triunfo. A 7ª trombeta anuncia o fim do domínio do mal, o julgamento dos ímpios e a recompensa dos servos de Deus. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e para dares o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos. Apocalipse 11:18. E João conclui: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Apocalipse 11:19. A visão da Arca da Aliança é um símbolo de que Deus lembra-se do seu pacto. Ele é fiel à promessa feita aos que o amam e permanecem firmes. Reflexão: o chamado à vigilância e à esperança. As trombetas não são apenas profecias sobre o futuro, elas também são espelhos do presente. Hoje, vemos a natureza ferida, os mares contaminados, as verdades distorcidas, a fé sendo corrompida e o amor esfriando. Tudo isso ecoa ao som das trombetas, chamando a humanidade para despertar espiritualmente. Jesus disse em Mateus 24:31, E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. A trombeta também é símbolo de salvação e reunião dos fiéis. Enquanto para o mundo ela soa como aviso, para os filhos de Deus elas soam de esperança. A última trombeta não será sinal de destruição, mas de redenção. Paulo escreveu: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Essa é a trombeta final, o anúncio da vitória da vida sobre a morte. Conclusão: o som da esperança. As 7 trombetas do Apocalipse nos lembram que Deus continua no controle da história, mesmo quando tudo parece desabar. Cada juízo, cada sinal, cada alerta carrega em si um convite ao arrependimento e à fé. O mesmo Deus que permitiu o toque das trombetas é o Deus que oferece refúgio àqueles que o buscam. Enquanto o mundo ouve sons de caos, o cristão ouve o chamado da graça. E quando a última trombeta soar, aquela que anunciará o retorno glorioso de Cristo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7. Que o som dessas trombetas desperte não o medo, mas a fé. Que cada toque lembre o nosso coração de que o reino de Deus está próximo, e que quando o último som ecoar, estejamos prontos, com lâmpadas acesas, corações firmes e olhos voltados para o céu. Porque aquele que prometeu voltará.